A paz do Senhor, queridos. Vamos ler o trecho da palavra de Deus? No primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, no verso 11 ao 14. E depois no mesmo capítulo, do verso 28 a 30. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, verso 11 a 14. Amém. Podemos ler? Glória a Deus. Vamos ler. Diz assim. 1 Reis, capítulo 1, verso 11 a 14, diz assim: Então Natã disse a Batseba, mãe de Salomão: Você não ouviu que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei e que nosso senhor Davi não sabe de nada? Agora permita que eu lhe dê um conselho para que você salve a sua vida e a vida do seu filho Salomão. Vá, apresente-se ao rei Davi e diga: Ó rei, meu senhor, não é verdade que você jurou a essa sua serva dizendo: o seu filho Salomão reinará depois de mim e ele se assentará no meu trono? Então, por que então Adonias se tornou rei? Eis que enquanto você ainda estiver falando com o rei, eu também entrarei depois de você e confirmarei as suas palavras. Verso 28. O rei Davi respondeu: Chamem Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então o rei jurou, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como jurei a você pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: O seu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Amém. Só curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, tua é a glória, a honra e o louvor. Nós te pedimos, Senhor, que tu possa reinar soberanamente e poderosamente sobre este lugar. E que a tua palavra, Senhor, ela encontre no nosso coração como aquela terra fértil que a palavra caiu e produziu frutos para o teu reino. Ser conosco, Senhor. Amém. Queridos, antes da gente, eu peço que vocês não fechem a sua Bíblia, porque nós vamos explorar bem esses versículos que nós lemos. E é muito importante a gente entender primeiro o contexto dos versículos que nós lemos. O contexto é o seguinte, bem rápido, eu vou dizer para vocês o que estava acontecendo aqui. O que estava acontecendo aqui era transferência de poder. Davi para Salomão. Só que não foi uma transferência de poder tranquila. Foi uma transferência de poder muito tumultuada. Teve tentativa de golpe, teve traição, teve até morte. Então não foi uma transferência de poder calma, tranquila. Era para ser. Por quê? Porque lá em 1 Crônicas, no capítulo 28, Davi, antes mesmo de Salomão nascer, Davi chamou todos os principais líderes de Israel e tinha falado e falou para eles o seguinte: quem vai me substituir vai ser um filho meu chamado Salomão. Deus veio comigo e disse: Davi, você não vai construir o templo porque a sua mão é cheia de sangue. E você não vai construir o meu templo por causa disso, mas você terá um filho que se chamará Salomão, um homem de paz,
E ele vai reinar no teu lugar. E além disso, ele vai trazer um período de muita prosperidade e paz para Israel. Então Davi sabia que seu filho Salomão o sucederia. Só que Davi teve muitos filhos, você sabe, ele teve mais de 20 filhos. E o Salomão era o nono na linha de sucessão. O nono. Então tinha gente lá que queria o trono. E 1 Reis começa dizendo que Davi estava muito velho. E doente, estava quase morrendo. Ele estava tão velho, que ele não conseguia mais se aquecer. Trouxeram até uma jovenzinha para aquecê-lo. Se fosse a minha mãe, ia dizer assim, Davi não se emenda mesmo, né? Nem na morte. Mas é o que aconteceu. Ele era muito velho, ele não andava, ele estava na beira da morte. E aí um filho dele, o quarto na linha de sucessão, chamado Adonias, tomou o poder. Se autoproclamou rei. E ele não só se autoproclamou rei, mas ele conseguiu convencer muita gente do exército, sacerdote. E eles fizeram um desfile de 7 de setembro, lá em Jerusalém. Para mostrar sua força, o vigor. Ó, como eu sou poderoso, e olha só, eu tenho um monte de gente do meu lado. E ele fez esse desfile para mostrar que ele era o rei de Israel, enquanto Davi estava moribundo, morrendo na cama. Que é o que estava acontecendo com Davi. Só que tinha promessa de Deus para Salomão. Mas Salomão estava em risco. É evidente que Adonias, se conseguisse tomar o poder, ele ia mandar matar Salomão, não ia? Ia mandar matar. E não só Salomão, mas também Batseba, sua mãe. E aí foi que Natã entrou na história. O profeta Natã entrou na história e ele falou, vem aqui, Batseba, tem uma conversa contigo. O que é, Natã? Aí ele começa dizendo, você não ouviu que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei, mulher? Tu não viu que tem uma pessoa querendo matar teu filho e tu também? Tu tá vendo que tem uma pessoa que está tentando destruir o futuro de Israel, passar por cima da vontade de Deus, que a vontade de Deus era Salomão, passar por cima da vontade do rei, e tu tá aí, mulher, de braço cruzado? O que tu está fazendo? Está fazendo o quê? E aí o Natã deu uma chacoalhada na Batseba. Porque a Batseba estava vendo tudo isso, porque eles fizeram um barulho na cidade. E ela não fez nada. E ela sabia que a sua vida estava em risco, do seu filho também. E ela sabia da vontade de Deus, porque Davi jurou para ela que Salomão iria. Mas o que foi que fez Batseba ficar inerte perante um perigo tão grande desse? É o que nos faz inerte muitas vezes. A culpa. Batseba era uma mulher destruída pela culpa. A circunstância que Batseba foi levada ao palácio nós conhecemos. Uma mulher que junto com seu amante, o rei Davi, matou o seu marido. Essas foram as circunstâncias que levou Batseba ao palácio. Imagine Batseba no palácio, quantos dedos ela não recebeu na cara. Quantos olhares de desdém ela não recebeu caminhando pelo palácio. Quantas vezes ela foi impedida de entrar numa porta ou sair, porque Batseba para sempre vai ser a mulher adúltera que matou o seu próprio marido junto com seu amante. E essa situação engessou. Batseba, casada com Davi, ainda era a mulher adúltera de Urias. Mesmo sendo esposa de Davi, ela era ainda
a mulher adúltera de Urias. Ela era o estigma dos seus erros passados, o estigma, a marca dos seus erros, das suas falhas, continuavam perseguindo Batseba, ao ponto ela não ter condições de salvar a sua própria vida e a vida do seu filho. Um pastor chamado René Kivitz, que está falando um monte de bobagem recentemente, mas antes ele já escreveu livros bons, e um deles se chama Talmidim. Ele diz lá que a culpa é a força mais destruidora que existe no homem, porque ela destrói o homem por dentro, ela implode o homem, ela destrói, ela mina a sua estima, ela mina os seus sonhos, ela mina tudo o que o homem tem de bom por dentro. Mas hoje o Senhor Jesus Cristo quer dizer que você não é mais aquilo que o seu passado desenhou. Você tem uma outra vestes. O Senhor já te deu liberdade. Pare de arrastar o adultério de Urias contigo. Você hoje é a mulher, o marido do rei, que vive no palácio do Senhor. É isso que Deus quer que a gente se convença, queridos. Não é fácil. Não é fácil se livrar da culpa. Não é fácil se livrar de tudo aquilo que fizemos e falhamos. Nós somos falhos. Erramos porque falamos coisas que não devíamos. Fazemos coisas que não devíamos. Pensamos coisas que não devíamos. E isso todos os dias. Acontece que muitas pessoas, elas acumulam essas culpas e seu fardo, dia a dia, ela vai se tornando mais difícil e mais enclausurada, mais fechada, mais amargurada essa pessoa fica, porque ela não se livra das suas culpas, ela não se livra de tudo aquilo que ela fez no passado, e ela rasga a sua roupa nova. Jesus falando sobre isso, lá em Lucas capítulo 5, verso 36, 37 e 38, Jesus respondendo aos saduceus e fariseus, diz assim, ninguém pega uma roupa nova, corta essa roupa nova e costura numa roupa velha. Ninguém faz isso. Ninguém sacrifica uma roupa nova. Ninguém sacrifica uma roupa nova para salvar uma roupa velha. Que pensamento é esse que faz você destruir uma roupa nova para salvar a roupa velha? Que pensamento é esse de amor às coisas velhas que faz você destruir a tua roupa nova? É isso que Jesus está fazendo. Parar de salvar aquilo que é velho. Parar de salvar os velhos hábitos. Parar de salvar as velhas culpas. Parar de salvar o que Deus já deixou lá no passado. Vista o teu vestido novo que Deus te deu. E pare de cortá-lo. Que ele é inutilizado, gente. Um vestido novo cortado é inutilizado, não é? Ninguém compra um vestido novo para ser cortado. Ainda mais para salvar uma roupa velha. É ou não é? Ninguém faz isso. Batseba estava desse jeito. Batseba, ela estava inerte. Totalmente levada, totalmente destruída pela culpa. E aí vem o Natan. E é agora que eu quero falar com vocês sobre o Natan. Porque no versículo 11 do capítulo 28 de 1 Crônicas,
o próprio Davi já tinha entregado a planta do templo para Salomão. Salomão tinha 15 anos, amado, nesse tempo. Salomão não conseguiria sozinho desfazer aquela tentativa de golpe de Adonias. E mais outros sacerdotes e militares. Ele não ia conseguir. Porque ele só tinha de 14 para 15 anos. Ele era um menino. Ele subiu ao trono quando tinha 15 anos. Então a Batseba, ela foi muito importante para o desenvolver, o desenrolar desse reinado. E aí acontece que chegou Natã. Natã falou o que para ela? Olha aí na sua Bíblia, ele diz assim, você não ouviu falar? Você não ouviu falar que o Adonias chegou e tomou o trono do teu filho? E ele falou o seguinte, vá e apresente-se ao rei. Vá e apresente-se ao rei. Esse texto me lembra muito de João capítulo 21. Quando Jesus tem aquela conversa com Pedro. Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Ele perguntou 3 vezes a Pedro. E a maioria de nós que gosta de ler e aprender na palavra de Deus, quando a gente lê esse texto, a gente vai logo lá para o Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama, e as respostas que Pedro dá, não é não? Quase todo mundo acha o capítulo 21 de João, o cerne desse texto são as perguntas e as respostas que Jesus faz a Pedro. Mas eu acho um trecho muito interessante também, é que lá em João capítulo 21, Jesus diz assim para Pedro, Pedro, no final do 3º Pedro, tu me ama, ele diz assim, Pedro, segue-me. Depois o Pedro questiona de novo Jesus, e esse aí, Senhor, falando de João, o que vai acontecer com ele? Porque está dizendo que eu vou praticamente ser levado por um, ser levado por outro, e esse aí? Aí o Senhor falou assim, não te importa com ele, segue-me. Falou 2 vezes. 2 vezes o Senhor falou para Pedro, segue-me, segue. E o Senhor já tinha falado para Pedro lá na orla da Galileia, lá em Mateus capítulo 4, o Senhor chama Pedro e diz assim, eu te farei pescador de homem. Lá em Lucas capítulo 5, verso 8, ele chama Pedro e Pedro se joga nos pés dele, ele diz assim, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. E agora no final já da sua estadia aqui na terra, Jesus fala de novo, Pedro, segue-me. É como Jesus estivesse falando para Pedro, Pedro, esquece as tuas culpas. Pedro, esquece as 3 vezes que tu me negaste. Pedro, esquece tudo isso. Pedro, vem de novo, eu quero recomeçar contigo. Ele chamou de novo Pedro, queridos. Ele se segue, vem, vamos começar uma nova história, Pedro. Nós 2, eu e você me negou, você não obedeceu a mim. Lá em João capítulo 13, Jesus falou para ele, Pedro, depois que ele se negou a entregar os pés para Jesus lavar, disse, Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. É Jesus falando, eu sei que tu não era convertido, eu sei que tu me negaste, mas esquece a culpa, vem e segue-me. Eu tenho uma nova história para ti, Pedro. Eu tenho uma nova forma de pensar e de agir para ti, Pedro. Eu tenho uma nova posição no reino para ti, Pedro. Só vem e segue-me, deixa a culpa para lá. É muito sério, gente, essa questão da culpa. Se a gente soubesse como ela é séria, a gente não arrastava ela por tanto tempo. Vocês imaginam que lá em Gênesis capítulo 42, quando fala do episódio que Jacó mandou os seus 10 filhos buscarem cereal lá no Egito. Quando Jacó falou assim, o que vocês estão esperando? Vão lá buscar cereal, só o Egito que tem cereal.
E a Bíblia diz que eles foram lá buscar o cereal. No capítulo 42, já fazia 20 anos. 20 anos que aquelas 10 pessoas lá enganavam o pai. Imagine você conviver 20 anos, 10 filhos, enganando 20 anos o pai. Fazia 20 anos que tinha um pai enganado. Fazia 20 anos que os filhos enganavam o pai. Fazia 20 anos que eles tratavam tudo e jogavam tudo para dentro, debaixo do tapete. As culpas deles estavam lá embaixo. Lá embaixo. As culpas eles iam colocando para lá, o remorso, a mágoa, eles iam botando lá embaixo. Não tem mais. Aí quando Jacó falou, vá buscar utensílios, vai buscar cereais, na verdade Jacó estava dizendo, vai buscar perdão. Vai buscar a libertação da tua alma. Vai buscar a asepsia da tua alma. É lá no Egito que está o perdão. É lá no Egito que está a asepsia da alma. A Bíblia diz lá em Salmo 51, no verso 6... que tu te agradas com a verdade no íntimo. O lugar da verdade não é na boca. O lugar da verdade não é externo. O lugar da verdade é aqui dentro, queridos. A única coisa que tem que habitar os nossos corações é a nossa alma. É a verdade, queridos. Não é culpa, não é amargura, não é falta de perdão. Olha o prejuízo que uma pessoa engessada pela culpa pode causar. Prejuízo muito grande. Israel não ia ter Salomão, né? A vontade de Deus, a vontade, a soberania de Deus, ela poderia estar sendo, de certa forma, anulada pela vontade dos homens. Embora nós sabemos que a vontade de Deus é soberana e é acima da vontade dos homens. Mas é algo importante da gente começar a pensar hoje. De se desfazer de todos os fardos. Se desfazer de tudo aquilo que faz a gente se arrastar e não correr. Nós temos uma carreira, queridos. O apóstolo Paulo disse assim, olha, eu acabei a carreira e guardei a fé. Nós temos pressa no reino. A Bíblia diz que nós temos que correr para conhecer a Deus. Tudo nós é com muita pressa. Tudo em nós tem que ser muito rápido, porque Jesus está às portas. Eu tenho que me apressar em conhecer a Deus. Eu tenho que me apressar em fazer a minha carreira no reino. Eu tenho que me apressar em buscar a Ele. Eu tenho que me apressar em estar próximo dEle. Essa é a nossa pressa, queridos. Que a nossa necessidade seja, a nossa grande necessidade seja estar próximo de Deus. Eu digo para vocês, o livro mais impactante que eu já li na minha vida se chama O Diário de David Brainerd. Se vocês forem na internet, ele está disponível aí. É um livro impactante. Eu nem coloco a Bíblia como um livro comum, então para mim ela está acima disso. Mas dentro dos livros dos homens, aqui na terra, esse livro é o livro mais impactante que eu já li na minha vida. O Diário de David Brainerd. O John Wesley, inclusive, diz que nenhum pregador é pregador, exagerou, claro, né? Nenhum pregador é pregador sem ler o Diário de David Brainerd. Ele é tão impactante esse livro. Eu estou lendo ele de novo, inclusive comecei a semana passada a ler de novo. E quando eu li a primeira vez, eu chorava toda vez que eu lia uma página, chorando. Aí eu disse, bom, dessa vez eu acho que eu não vou chorar tanto, aí vai ficar melhor. Não deu jeito, eu comecei a ler na quinta passada e eu chorei igualmente, queridos. O livro é impactante porque conta a história, o diário de um dos maiores missionários da história da igreja, chamado David Brainerd. Ele era tão impactante, os escritos deles eram tão impactantes que ele impediu que muitas pessoas publicassem os seus escritos. E ele diz que uma das coisas mais importantes na vida dele é que ele achava que ele poderia fazer algo que chamasse a atenção de Deus.
E ele só se transformou num homem espiritual de verdade quando ele entendeu que ele não tinha nada. Que ele não tinha nada que chamasse a atenção de Deus. Que ele era um pobre pecador que dependia da misericórdia de Deus, que dependia da graça de Deus. Queridos, a nossa vida espiritual começa em Mateus capítulo 5, verso 11, verso 3. Bem-aventurados pobres de espírito. A nossa vida espiritual começa com o pobre de espírito. A humilhação, a rendição, o esvaziamento de nós mesmos. E permitindo que Deus preencha o nosso ser. Ninguém começa lá em cima, ninguém começa poderoso, ninguém começa com grande eloquência, ninguém começa com muita autoridade. Nós começamos nos arrastando diante de Deus, nos arrastando no seu trono, nos arrastando na humildade, nos arrastando na soberania de Deus, queridos. E para a gente, ali, né, terminar. Ele diz assim, vai lá, se apresente. Vai lá, se apresente ao rei. Não era fácil se apresentar ao rei. Ele estava doente. Não podia receber muita gente. Sempre foi assim. Se apresentar ao rei era uma coisa difícil, né? Lembra de Esther? Esther estava com medo de morrer, se apresentar ao rei. Vasti perdeu o reinado porque ela não se apresentou ao rei. O apóstolo Paulo, se você ler o livro de Atos, você vê que depois do capítulo 23 do livro de Atos, o apóstolo Paulo, a sua vida todinha até o capítulo 28, quando termina, é só o apóstolo Paulo se apresentando diante de autoridade, se apresentou diante do comandante, se apresentou diante do sinédrio, se apresentou diante de Félix, se apresentou diante de Festo, se apresentou diante do rei Agripa e depois solicitou, né, recurso ao César. Provavelmente se apresentou diante de César. Então a vida do apóstolo Paulo era se defender diante de autoridades e não é fácil isso. Não é fácil você chegar diante de uma autoridade. Não é fácil você chegar e se derramar e dizer, está no seu coração diante de uma autoridade. Muito menos de Deus que sonda os nossos corações. Mas Deus não quer que a gente chegue diante dele. Como diz em Mateus 6, quando você orar, você não seja como os hipócritas. Chegue sinceramente, humilhado diante de Deus. Veja, pastor Washington. Também não é fácil a gente chegar perto deles. Não é. A gente chega lá, fica trocando as palavras, tropeçando às vezes em palavras, porque não sabe o que vai fazer. Não, pastor? Às vezes, a gente quer falar uma coisa, e depois será que ele vai ficar chateado? Não fala. Aí fica tentando, né, criar um discurso que ele goste. Né? Por quê? Porque a gente não quer desagradá-lo. Se apresentar não é fácil, queridos. E ela teve coragem, foi. E se apresentou diante do rei e falou exatamente o que Natã mandou ela fazer. Aí agora, eu quero dizer para vocês, Deus é especialista em usar pessoas humilhadas. Deus é especialista em usar pessoas que se humilham diante do seu altar. Deus é especialista em usar pessoas que são escarnecidas, são desconsideradas, são pessoas que saem da rota dos homens, pessoas que recebem o dedo na cara, pessoas que os olhares, que as bocas e caras e boca. Deus é especialista em fazer isso. Ana, quem não se lembra de Ana? Uma mulher humilhada pela sua concorrente, mas Deus fez ela a mãe dos maiores profetas da nossa história, queridos. Sara, uma idosa estéril, e Deus fez ela a mãe do filho da promessa. Isabel, uma idosa estéril, lá no Novo Testamento, mas Deus fez dela a mãe do maior profeta nascido de mulher e de toda a terra, chamado João Batista. Deus é especialista em exaltar os humilhados, querido.
querido? Deus é especialista em usar os maltratados. Deus é especialista em exaltar aqueles que os homens desconsideram. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm uma perspectiva muito bíblica do trono. Essas pessoas, elas conseguem chegar no trono com toda a angústia da sua alma, com toda a sinceridade do seu coração. E foi isso que Batseba fez. E para concluir, olha só o resultado. Quero que você veja comigo na sua Bíblia que você não fechou. Versículo 28, o Davi diz assim: chamem Batseba. Olha só. Chamem Batseba. E chamaram a Batseba. E olha que ele diz para Batseba: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje, não foi amanhã, nem depois da manhã, nem mês que vem, não. Farei no dia de hoje, como jurei a você pelo Senhor Deus de Israel, o seu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no trono em meu lugar. Queridos, é hoje mesmo que o Senhor vai te colocar na tua posição. É hoje mesmo que o Senhor fará tu sentar nesse trono, nessa posição que você busca. É hoje mesmo, porque o Senhor que nos prometeu, não foi o homem, querido, não foi o homem que te prometeu. Peça a Deus fé, peça a Deus que Ele aumente a tua fé, peça a Deus que Ele aumente a tua condição espiritual, para que você veja o que o Senhor tem para a tua vida, queridos.